as boas novas em relação à vacina da Covid-19. Em estúdio, o Dr. Jeremias Agostinho. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao jornal e hoje com boas notícias em relação, primeiro, à vacina que vai começar a ser ministrada a partir da próxima semana, dentro de uma semana mais ou menos. O que é que nos pode dizer sobre isso? O mundo estava à espera, efetivamente. De facto, o mês de dezembro começa bem, desde o dia de ontem, que nós acabamos por tomar conhecimento que o Reino Unido, a agência que regula a utilização de medicamentos e vacinas, já autorizou para que a vacina da Pfizer fosse então administrada e, surpreendentemente, essa administração começa já na próxima semana, o que é de certa forma uma boa notícia. Nós temos também outros países, por exemplo, como Portugal, que vai dar início ao processo de vacinação logo no primeiro dia de janeiro. A Alemanha provavelmente começa nos próximos dias também com a vacinação, os Estados Unidos. E elas também vão chegar a Angola. Exatamente, há esta promessa clara. Primeiro pela iniciativa COVAX, que vem fazendo um trabalho muito grande para tentar forçar proteger em si, os países mais desfavorecidos, não é? Exatamente, proteger os países mais desfavorecidos e dos quais o nosso continente tem bastante. E a OMS também junta-se de facto a essa luta. Há esta estimativa de que provavelmente o nosso país irá beneficiar de 12 milhões de doses de vacina para a Covid-19. Sim, pelo menos foi o que foi dito ou assegurado pelo Secretário de Estado. Pelo Secretário de Estado. Nós não temos como dizer, é uma quantidade de facto bastante agradável. Nós podemos dizer que para sentirmos o efeito da vacinação de um determinado país é preciso que a cobertura esteja acima dos 70% da população. Com 12 milhões de doses que nós recebemos, vamos estar quase a 40%. Sim. Esta é só uma das vias que se irá conseguir. Nós já ouvimos o governo garantir que tem uma reserva financeira, inclusive, para fazer a aquisição. Se nós conseguirmos chegar até as 20 milhões de doses de vacina, já conseguiríamos dar uma cobertura em torno de 70% a um pouco mais por cento da população. A prioridade, e acredita-se que não podia ser diferente, vai ser para os idosos e as pessoas que fazem parte do grupo de risco, incluindo os médicos e todo o pessoal que esteja a trabalhar diretamente com doentes de Covid-19. Exatamente. Essa é uma estratégia que está a ser aplicada também pelos demais países. Primeiro, salvaguardar os profissionais, que são os que têm a responsabilidade de continuar a prestar assistência aos casos positivos da Covid-19, que são os profissionais de saúde. A nível do nosso país, nós temos um pouco mais de 100 mil profissionais ligados à área de saúde, entre enfermeiros, médicos de diagnóstico e terapêutica. Claro que depois vêm as pessoas com mais de 50 anos de idade, que são aquelas que no nosso país acabam por falecer quando infectados pelo coronavírus. Depois temos o grupo de pessoas que têm comorbilidade, às vezes mesmo não sendo de maior idade. Então, claramente que esta forma que se estratificou as prioridades para a vacinação é a mais ideal. E como este número não é superior a 12 milhões de pessoas, claro que dessa primeira tranche de vacinas que nós teremos, há de ter vacinas para pessoas que não se enquadram nesses grupos. Mas, independente do facto de ter sido anunciado de que as vacinas começam a ser ministradas dentro de uma semana, não sabemos ainda propriamente quando é que vai chegar, ou quando é que elas vão chegar a Angola, é importante reiterar-se a necessidade das pessoas cumprirem, manterem as medidas de biossegurança. Exatamente. E o facto, não podemos relaxar, não por assim podemos dizer. relaxar. E o facto de haver, inclusive, esse atraso na chegada das vacinas para o nosso continente, inclusive para o nosso país, também tem um aspecto positivo. Qual que, será? pronto, o mercado farmacêutico também tem muito a ver com negócios e nós vemos as farmacêuticas atrás desse processo das vacinas, mas também sempre com uma visão muito ligada aos lucros e não só. Nós vamos poder observar, primeiro, os efeitos do processo de vacinação nos demais países, a nível da Europa, a nível da América e da Ásia. Agora que fala sobre isso, estes países, Dr. Jeremias, estão a preparar já um plano
de vacinação. É a altura de começarmos a pensar nisso? Claramente. Identificar os idosos, portanto, é mais fácil identificar as equipas médicas e todo o pessoal de apoio, mas saber quem são os idosos, quem tem comorbilidades, definir como é que isso vai ser feito, se mediante a apresentação de algum justificativo médico, de que eu tenho esta ou aquela patologia e que por isso faço parte do grupo de risco, porque nessa altura nós também sabemos qual é a realidade, é que depois há sempre algum oportunismo e algumas pessoas tentam sobrepor-se aos outros. A fila, exatamente. As sociedades angolanas, as sociedades médicas angolanas, de facto já controlam um determinado número de pessoas identificadas como tendo a doença. Falo especificamente da Sociedade Angolana de Diabetes, a Sociedade Angolana de Hipertensão, e vão apresentando alguns dados que são mais ou menos estimativa. Por exemplo, para a doença cardíaca, estima-se que seja em torno de 30% da população. Para a diabetes, estima-se que seja 7%. Para os indivíduos fumadores que fazem parte do grupo, também estima-se que seja em torno de 3% da população. Com esses dados que se tem, com os grupos que já se controla, este processo vai ser mais facilitado, porque a vacinação é feita principalmente pelas instituições hospitalares. Só depois é que se vai fazer o processo de vacinação, casa a casa, ou mesmo criar-se pontos de vacinação. Mas numa primeira fase é hospitalar. O processo não vai ser tão transparente e tão fácil, às vezes, conforme nós passamos a informação. Ele vai ser complexo e, claramente, em função do facto da vacina ser algo muito esperado nesse momento, algumas pessoas, e já um alerta, deixa-me dizer, já um alerta, inclusive da Interpol, que já lançou um alerta para todos os países membros para prestarem atenção, porque já se começa a ver também alguns passos no sentido de se encaminhar para determinados países vacinas contrafeitas. Então, isto vai acontecer. Ou seja, é um trabalho que não termina aqui. Exatamente. O que não termina aqui também é a nossa conversa, doutor.